Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Geoforça no ar. Programa especial de sábado ou domingo. Perdoem a nossa falha. Ela vai acontecer muito mais vezes no decorrer do período. Tá? Então, hoje, para uma adaptação de horário e cronograma fechado, eu sei que as minhas lives são um pouco esculhambadas, muitas vezes, do horário. Mas aí vocês têm que aturar que sou eu. Sou eu mesmo, mas quando você mexe com o horário dos outros é diferente. E hoje nós temos o Wellington Calazans, diretamente do frio. Quer dizer que não está tão frio, mas agora está quentinho lá, está morninho. Está morno. Mas daqui a pouquinho não tem problema não, que daqui a pouquinho começa a gelar tudo de novo. Tem problema não. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Então, a live de hoje é uma live sobre todas as guerras da OTAN. Tudo que você deve saber no mundo das guerras perpetradas pelo lado que já perdeu. Pelo conceito. Durante a semana, isso daqui é um embrião. Amanhã eu vou fazer uma live, terça-feira, com Rafael Machado e com Carlos Velasco, mas a minha pauta da semana já está praticamente pronta. Fora as pinceladas, amanhã nós vamos desnudar o sistema bancário americano, ou então vamos falar da perda total de tecnologia do Ocidente. Por que nós falamos isso? Baseado em que eu, Wellington e mais uma meia dúzia falam do Ocidente? Se você tem acesso a tanta coisa, se temos tanta modernidade, por que é que vocês falam nisso? Por que é que vocês falam que o Ocidente naufragou tecnologicamente? Mas vamos falar isso para você. Tá? Eu quero contar com a sua participação. A live hoje tem 1 hora cravada, então nós vamos ser rápidos, sucintos e objetivos. Essa live é para você guardar. Dobra ela em 4, tá? Tem vagabundo, pilantra aí, desonesto, picareta, charlatão, vendendo curso por R$15 mil, prometendo para você a riqueza, prometendo para você que você invista exatamente no Brasil, no mundo que vai quebrar. Porque na quarta-feira nós vamos ir mais longe. Na quarta-feira nós vamos falar do sistema financeiro americano que está ruindo. E esse pessoal fantasiado de socialista, neoliberal, encostado nesse governo de merda, desculpe a palavra, de merda que nós temos aí, o traidor dos BRICS, vocês vão ver tudo isso aí. Agora, hoje nós vamos falar exatamente das guerras. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, principalmente no Geoforça, membros, que vai se tornar no Fala Rubão. Isso aí a gente vai mais para frente, mas ele já está para se transformar no Fala Rubão. E aqui nós vamos continuar na mesma. Nós não temos patrocínio, nós não temos nada por enquanto, e a plataforma quer que a gente apague o canal. Recebemos todo dia para nós nos habilitarmos de novo a monetização do canal, que a gente apague o canal e comece do zero. Enquanto canais por aí crescem sem ninguém, por obra do Divino Espírito Santo, tá? E FarmClicks, quer falar alguma coisa, ué? Não, então tudo bem. Então, sem mais delongas, é o seguinte: o mundo está em guerra. O mundo está em guerra. É uma verdade. Já começou o programa, tá? Já começou. Hoje não tem isso, tem aquilo. É 1 hora só, é seco. Tá? Então é o seguinte: o mundo está em guerra. Você não pode negar. A guerra passiva, a guerra ativa, a guerra econômica, a guerra surda, a guerra social. Temos guerra por todos os lados. Você pode escolher mortos de sede, mortos de fome, mortos de bala, mortos de tiro, mortos de overdose, mortos economicamente. Você tem todo tipo. E a fonte de todo o mal se chama NATO, se chama OTAN. Por quê? A OTAN mesmo não é nada. A OTAN é uma sigla. É um acrônimo ali, OTAN, ou NATO. Originalmente NATO, para nós OTAN. O que é aquilo ali? É a organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é? É o que eu chamo todo dia de Ocidente do Norte. O Ocidente do Norte congrega principalmente como raiz de gestão o circuito Elizabeth Arden.
O circuito Elizabeth Arden era conhecido no Brasil por ser, para os embaixadores, vamos dizer assim, o local de destaque. Ninguém quer ser embaixador no Paquistão ou na Indonésia. Hoje até quer. Mas todo mundo queria estar em Londres, Nova York e Paris. Eles estenderam até Tel Aviv, porque são sionistas, porque o McDonald's é aberto no deserto, matando os habitantes originais do local. Então é o seguinte, nós temos esse circuito aí. Aí é o mundo em guerra. Temos guerra pelo mundo inteiro e todas elas estão calcadas nesse patamar. O mundo está em guerra, Wellington. Explica para a gente. Boa noite, Rubão. Boa noite a você que acompanha aqui o canal Geoforça. Quem conhece o meu trabalho aqui no Geoforça sabe que eu começo sempre mandando um beijo para Amanda Rabuski. E neste beijo, cheio de amor, cheio de carinho, eu também quero agradecer a tantas pessoas que colaboraram através do meu canal para que o sufoco que foi vivido recentemente por todo o povo gaúcho, mas em particular eu pedi até para a manutenção do meu canal, pela Amanda Rabuski, muitas pessoas colaboraram e eu sou muito grato a cada uma que fez isso. Então, eu não poderia deixar de iniciar, Rubão, fazendo esse agradecimento, inclusive a você, por ter feito diretamente pedido, ter colocado aqui vídeos da própria Amanda e ter contribuído para uma reflexão sobre aquele mar de corrupção no Rio Grande do Sul, que reduziu um dos estados que todo brasileiro deve muito a ele, o estado que nos deu Leonel Brizola, Getúlio Vargas, que me deu Amanda Rabuski, né? E que temos aí o grande Cirsão e tanta gente boa do Rio Grande do Sul, que nós temos que estar solidários aí com o povo gaúcho de um modo geral, e não caio nessa bobagem de que um idiota ou outro gaúcho em algum momento falou que o nordestino, isso e aquilo, porque o Brasil é um só, e eu sou brasileiro, o gaúcho é brasileiro, o carioca é brasileiro, o baiano é brasileiro, e quem entrar nessa picuinha de divisão do próprio país, ou é burro, ou tem má fé de sobra. E eu não dou brecha a quem tem má fé, e quem é burro eu recomendo que vá estudar. Rubão, eu tenho assim uma honra de participar aqui do programa. Eu tenho a honra de participar aqui do programa porque é algo que, quando nós estamos aqui nesta live, eu me sinto muito mais à vontade para expor o pensamento com muito mais tranquilidade. Então, como todos já sabem, e você acabou de falar, o mundo está em guerra, né? E por isso é bom que façamos aqui uma análise de diferentes faces, né, sobre esse momento extremamente perigoso que estamos vivendo. O mundo atual, apesar de não estar vivenciando um conflito militar global declarado, numa escala como foi das guerras mundiais 1 e 2, ele está mergulhado numa série de guerras, que são as guerras que você já mencionou, não é? E que permeiam a vida global e moldam o cenário internacional, e é por isso que nós estamos aqui para fazer uma análise isenta. Então, esta live tenta apresentar as principais facetas deste conflito, que é multifacetado. A guerra da narrativa, a guerra econômica, a guerra militar e a guerra cultural. Então, Rubem, é uma honra estar aqui, espero que possamos fazer um bom trabalho. Perfeitamente, Wellington, perfeitamente. É isso mesmo, é um trabalho sério. Aqui a gente tem várias pegadas. O meu canal realmente é multifacetado. Tem a live escrachada, tem a live de brincadeira, tem a live que a gente leva na piada, tem a live jocosa, tem a live que a gente mete o pé na porta, tem a live que a gente denuncia tudo que é de errado no país, e tem as lives abrangentes, como essa daqui, que são lives de posicionamento em relação
a nova ordem mundial, ou a ordem mundial, como a gente costuma chamar. O mundo está em guerra. O mundo não deixou de sair de guerra. A Segunda Guerra, um pouquinho de história para vocês, rapidamente. Em 1945, nós tivemos a queda do nazismo. A queda do nazismo, não. Nós tivemos a queda de Hitler. Foi Hitler que caiu em 1945. Hitler era um instrumento, um grupo que ascende ao poder sem voto. É claro, deixar para vocês que Hitler ascende ao poder sem voto, como é comum nas democracias. Quando as pessoas falam que Hitler foi um ditador, a estrutura para Hitler tomar o poder foi o mesmo da Angela Merkel, é o mesmo do Sunak, é o mesmo de qualquer um na Europa, com exceção do Macron, que o regime parlamentarista lá é, antes de tudo, presidencialista. Então, é o seguinte, nós temos na Europa a figura, quando as pessoas falam assim, o ditador Hitler, dá nítida impressão de que, efetivamente, o Hitler deu um golpe de Estado e tomou o poder. Não. Ele fez a mesma coisa que Angela Merkel fez, que o Sunak fez, que a von der Leyen faz. Mandam num lugar chamado democracia sem voto. Eles não têm voto. Eles não foram escolhidos pelo povo. É um acordo. E é assim que Hitler tomou o poder. Tá? Então, é o seguinte, por isso que a gente começa a pedra fundamental das guerras, que é a narrativa, inclusive, Wellington, a narrativa de que não há guerra. Tá? A gente passa por isso daí. Explica para a gente melhor a sua visão, que é genérica aqui entre nós, mas é muito bom colocar os pingos nos is. A guerra da narrativa, por onde começam as guerras? Rubem, eu peço, inclusive, desculpas porque a imagem travou. Estou recebendo aqui insistentes chamadas. Eu preciso até mandar um recado para você interno aí. Você vai dar uma olhada depois. Rubem, como falei, né, na introdução, e você também já tinha falado, nós estamos vivendo diversas guerras. A guerra da narrativa, a guerra econômica, a guerra militar e a guerra cultural. Eu gostaria de começar explicando o que é essa guerra da narrativa, porque ela é travada no campo das ideias, da informação e da percepção. É a proliferação de falsas notícias, a manipulação da verdade e a polarização da opinião pública, que são as armas utilizadas por uma imprensa domesticada, que chamamos de mainstream, para mudar o curso da história, traçar realidades paralelas, mudar comportamentos, destruir reputações, demonizar povos e líderes. Os players, né, como gostam de chamar, nesse campo, são governos, empresas, indivíduos e grupos de interesse que buscam controlar e moldar a narrativa dominante. Através da internet, Rubão, e também das redes sociais, a desinformação tem sido propagada com muita rapidez, impactando a opinião pública, os processos políticos e, atualmente, as relações internacionais. A disputa por construir uma narrativa verdadeira e convincente, ela tem se tornado crucial para influenciar a opinião pública, as decisões políticas e a percepção do mundo. Mas o papel pela busca da verdade é um dos mais difíceis. Você é uma prova viva disso aqui com seu canal. São muito poucos os canais que se dedicam à verdade, como o Geoforce. Então, cabe a cada um de nós a permanente dedicação para que possamos evitar as armadilhas que são apresentadas por uma imprensa canalha. Quando os serviços de inteligência calaram Julian Assange,
jornalista que expôs esquemas criminosos do Ocidente, através de uma perseguição e a ameaça de extradição dos Estados Unidos para condenação à morte, a máquina de propaganda ocidental sofreu um duro golpe. Os meios de comunicação que dominavam todas as narrativas passaram a ser vistos, a partir dali, como aquilo que verdadeiramente são, controlados pelos super ricos. São meras máquinas de propaganda que servem apenas interesses ocidentais. A necessidade de se libertar dessas amarras passou a ser tema de debate entre as pessoas sérias, entre aqueles que verdadeiramente defendem o que chamam de democracia, mas que não é aplicada na prática hoje. As redes sociais, que em países ocupados como o Brasil são dominadas pelos mesmos que controlam a imprensa mainstream, são as redes sociais que em outros países, nos quais o povo tem mais interesse pela política e tolera menos a arrogância de políticos e autoridades corruptas, essas redes sociais e a internet passaram a ser um contraponto destacado, uma nova visão sobre o mundo real. Ao mesmo tempo, Rubão, em vários países surgiram a desconfiança dos sistemas eleitorais, pois os sistemas políticos ocidentais oferecem uma falsa escolha entre partidos e candidatos comprometidos com a mesma agenda dos donos do dinheiro e do poder. Nada muda. Há um revezamento de entreguistas e opressores que se ocupam do Estado para destruir o Estado, através da privatização e de tudo que seja estratégico para um povo ou para um país. No Brasil, o eleitor não pode sequer questionar a segurança eleitoral, pode até ser preso por isso. E temos a política ocupada por canalhas corruptos, vendidos, sem voto e meros sabujos dos patrões que assaltam o nosso país e minam a dignidade do povo brasileiro. Ainda sobre a guerra de narrativas, eu gostaria de recordar a perseguição nos Estados Unidos ao TikTok. E isso ocorreu porque o TikTok destruiu a face de Israel e revelou ao mundo o genocídio em tempo real. Na guerra na Ucrânia, a internet desfez a cada minuto as mentiras das grandes redes de comunicação, como CNN, BBC, New York Times e até a Globo do Brasil, que inventou tanques que não existiam nas ruas. Enganar só é uma opção entre os preguiçosos e incautos. O desmonte da máquina de propaganda foi um dos mais duros golpes que o Ocidente sofreu nos últimos anos nesta guerra de narrativa. E foi aí que começou toda a derrota. E isso segue acontecendo todos os dias, Rubem. Tudo que eles publicam, grande parte das pessoas vai conferir em canais alternativos, nas redes sociais ou na internet. Isso foi a primeira derrota, foi a primeira guerra que a NATO perdeu, a guerra da narrativa. Perfeitamente. A guerra da narrativa ela se faz de várias formas, entra pelos seus poros. Ela é colocada para você respirar. Então, você não enxergue inocência em nada suspeito. Isso não significa teoria da conspiração. Por favor. Teoria da conspiração são coisas esdrúxulas. Agora, tome cuidado, porque, como defesa, os comprados, os apaniguados dessa guerra da narrativa têm costume de abrir uma vala comum e colocar todo mundo como conspiracionista. Isso é conspiração. E aí nós tivemos aí Átila Lamarino e outras figuras que sumiram, desapareceram. Sacanes, outros que aparecem de uma hora para outra com a narrativa lateral, se chama lateralidade, tá? A lateralidade da narrativa. Porque você tem a narrativa central, que é objetiva, mas ela te expõe. Eu, quando chego para você e falo alguma coisa, eu estou me expondo. Mas quando eu uso a lateralidade, é muito bom, porque eu uso um termo técnico, daqui a pouquinho eu estou elevando a condição de cientista um sujeito como o Sacani, que usou toda a rede para mentir o tempo todo. E depois começou a esticar os braços, os tentáculos, para tentar ser geopolítico. Não sei se vocês repararam. Ele começou a adaptar com economia. Ele começou a adaptar com outro lugar. E nós desmoralizamos ele, porque ele, por azar da vida dele, ele falou uma quantidade incomensurável de merda em relação a Petrobras. E de Petrobras eu entendo,
para discutir com o presidente, que nada sabe da empresa, ou com qualquer um. Eu não sou melhor do que ninguém, mas conheço profundamente. E eu sou hands-on, para quem gosta de termozinhos. Eu, mão na massa, meter a mão. Tá? Eu vim de meter a mão, mas meter a mão e usar a caneta também. Eu sei muito bem como funciona todo o sistema. E eu sei muito bem como é que eles plantam e germinam. Aí depois começa aquele circuito bonitinho. Eu vou no fulano, que depois vai no ciclano, que volta no beltrano, e fica aquele circuito, aquela mind 8, que hoje, no cenário geopolítico, tem essa tal de flow aí, que eu não sei de onde veio, nem como veio, como funciona. Eu só sei que alguns deixaram a Mastercard, tá? Que é um plus de dinheiro, de grana, de espalhação de dólar frio pelo mundo, e foram para as mídias alternativas, que de alternativa cada vez tem menos, porque canais como o meu também não podem sobreviver. Estou eu aqui. O canal está desmonetizado, e isso que eu estou falando aqui para vocês é discurso de ódio. Agora o sacane pode chegar aqui e mentir para você, dizer que caiu de uma plataforma, dizer que as coisas acontecem na Petrobras assim, falar do Brasil, chamar o Brasil de bostil. Ninguém chama Brasil de bostil na minha frente. Que bosta são as pessoas que estão aqui, inclusive ele. Isso que é bosta, não o Brasil. O Brasil não é bostil, não. É a mesma coisa que eu falo do judiciário, é a mesma coisa que eu falo do executivo, é a mesma coisa que eu falo da polícia. O judiciário é perfeito. Imperfeito é quem está lá. Nosso país é perfeito. Imperfeito são essas pessoas. Esse tipo de coisa. Então, a lateralidade da narrativa é algo que começa, e então você não passe a mão na cabeça. Tipo, não, isso é inocente. Você acha que BBB, Fazenda, esses lixos, isso tudo não tem a ver? Você precisa ser imbecilizado. Qualquer dúvida, para a gente não perder muito tempo, assista a live de ontem, onde eu explico, em conversa de botequim, para o seu Manel, que estudou até a 2ª série primária, que mal sabe escrever o nome, o que é nacionalismo. É ele que tem que entender, porque quando você pega o cara com PhD, com doutorado, com mestrado, ele só fala para iguais a ele, que todo mundo já tem opinião, todo mundo entra com conhecimento e sai com o mesmo. Eu tenho que falar para quem? Eu tenho que falar para o seu Zé da padaria, para o seu João, servente de pedreiro, o Gari, que varre, tão gentil, que varre a minha frente da casa aqui. Se ele me perguntar, Rubem, o que é nacionalismo? Eu pego a explicação de ontem e ele vai entender. Agora, se eu começar a usar termos babacas acadêmicos, ninguém vai entender porra nenhuma. E o pior, tem muito graduadozinho aí da classe média que não entende nada, mas para não ficar feio, diz que entendeu. Para ficar bonito. Então, se você quiser ajudar o nosso canal, o nosso Pix está aqui. Por quê? Porque o canal é desmonetizado, porque nós temos discurso de ódio. Como é discurso de ódio, a segunda base, a segunda perna dessa aranha de 4 pernas, tá? É a guerra econômica, o nosso quadripé. Guerra econômica, por onde está e a quantas anda, Wellington? Ô Rubem, a guerra econômica, ela decorre das mentiras. Nós vivemos em um mundo de política de mentiras, onde os interesses dos super ricos são cada vez mais evidentes, mas muitas pessoas parecem cegas para essa realidade. A guerra econômica, que é a mãe de todas as guerras, ela se manifesta através de medidas protecionistas, sanções econômicas, manipulação cambial e disputas comerciais. A busca por vantagens competitivas, o controle de recursos estratégicos e a consolidação de poder impulsionam essas ações. O que chamam de globalização, em vez de promover a paz, intensifica essa guerra com países e blocos econômicos competindo por mercados, investimentos e influência. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, por exemplo, é emblemática nesta dinâmica, com impactos diretos na economia de todo mundo. E por isso, eu, e também você, né,
concordamos que estamos vivendo uma guerra de dimensão mundial. Mas este mundo dos ricos, Rubem, esses ricos que não gostam do trabalho, esses ricos que odeiam os pobres e que se acham tão inteligentes que matam o emprego e o consumidor, esse mundo está em decadência. A representação deste declínio, o declínio está representado muito, mas muito bem representado a partir de uma mentira em torno do poder de uma simples moeda fiduciária. Este é o grande exemplo. Isso expõe, na figura atualmente do presidente Joe Biden, o quão decadente está aquele país. Joe Biden, que é retratado pela imprensa como um líder frágil, incapaz de manter a atenção ou caminhar sem esforço, ao mesmo tempo é apresentado pela mesma imprensa, né, supostamente como o responsável por manter o equilíbrio diplomático com potências como Rússia, China e Irã. Ou seja, tudo é uma farsa. Há poucos dias tivemos o fim do petrodólar, decretado pelos árabes. É como se fosse uma autorização, Rubão, dada por um médico para a retirada dos aparelhos de um paciente em coma. A economia entubada dos Estados Unidos, dependente do dólar e do consumo, está com os dias contados. 27 mil sanções contra a Rússia puniram muito mais quem as aplicou contra os russos. O crescimento da economia da Rússia é uma fogueira nos diplomas dos pseudo-economistas arrogantes que já estavam fazendo contas com a divisão do território russo em 17 estados frágeis. Enquanto isso, China e Índia substituem o mercado europeu como destino dos insumos russos, fortalecem ainda mais a competitividade dos seus países e ampliam o fosso entre a prosperidade e o declínio nesta transição de potência única para a inevitável multipolaridade, ainda que alguns canalhas questionem a força da multipolaridade. Mas a vergonha das economias ocidentais não para por aí, Rubão. O desfile de bajuladores beijando os pés de Netanyahu com um discurso decorado e canalha de direito de defesa de Israel, enquanto o genocídio era praticado contra crianças e ainda continua contra crianças, mulheres e idosos lá da Palestina, também foi outro momento marcante do declínio econômico do chamado Ocidente. E por que isso? Qualquer pessoa minimamente honesta sabia que, em momento algum, Israel teve o seu direito de defesa ameaçado. Isso nunca foi um problema para Israel, mas a repetição do mantra canalha revelou ao mundo que Israel conduz operações militares em Gaza com o apoio de um Ocidente vendido e rendido ao dinheiro despejado nos bolsos dos políticos corruptos através do lobby sionista. Por isso, o resultado, com mortes e destruição na Palestina, tem as mãos sujas de sangue desses canalhas que são chamados pela imprensa medíocre de líderes ocidentais. Estes mequetrefes são os mesmos que fingem que enviam armamentos para a Ucrânia sob o pretexto de proteger contra a agressão russa, mas estão roubando muito. A corrupção é a chave do declínio econômico do Ocidente que se diz civilizado. Após o erro absurdo dos Estados Unidos da América de usar o sistema SWIFT como arma de guerra, o dólar teve o seu declínio acelerado. A desdolarização é uma derrota dos Estados Unidos na queda de braço contra a Rússia e contra a China. O enfraquecimento do status de reserva do dólar pode resultar em um enfraquecimento do regime opressor dos Estados Unidos no cenário internacional. É importante destacar que, mesmo que o dólar perca parte de sua proeminência, é provável que ainda seja uma das moedas mais utilizadas. Isso pode resultar em taxas de juros mais altas para o governo dos Estados Unidos e em uma menor capacidade de financiar guerras através da inflação da moeda. Um mundo com menos dólares em circulação também significará menos demanda por ativos dos Estados Unidos da América, que, em outras palavras, significa também uma menor influência. A manutenção do status de reserva do dólar
é importante apenas para os interesses dos Estados Unidos e para os corruptos que vendem os seus países e entregam o roubo aos norte-americanos. Miami tem muitos deles. Eu vou falar de Miami lá no finalzinho dessa live. Para evitar a queda do dólar, seria necessário acabar com políticas monetárias frouxas, controlar os gastos deficitários e parar de usar o dólar como moeda de intimidação. Enquanto Washington continuar com suas práticas atuais, outros países continuarão a buscar alternativa ao dólar. No entanto, é improvável que o regime opressor dos Estados Unidos da América abandone esse status quo rapidamente, pois está enraizado em gastos excessivos, inflação monetária e intervenção internacional em benefício próprio. Portanto, Rubão, a queda no status de reserva do dólar pode ter consequências significativas para o regime opressor dos Estados Unidos da América, enfraquecendo sua posição global e limitando sua capacidade de exercer poder internacional. Manter o dólar como moeda de reserva exigirá mudanças nas políticas monetárias e fiscais dos Estados Unidos da América e também uma abordagem menos agressiva no cenário internacional. Caso contrário, o mundo pode continuar a se afastar do dólar em busca de alternativas mais estáveis e confiáveis, e os norte-americanos não terão outro recurso que não seja a tentativa do caos generalizado, que é o que ele está tentando neste momento. Então, nesse momento, nós temos uma disputa entre G7 e BRICS, o G7 visivelmente em decadência, um bloco que começou a perder o protagonismo. Ele enfrenta desafios que são realmente muito difíceis para que o G7 volte a ter protagonismo, porque potências econômicas reunidas, como China e Rússia, o bloco BRICS, né, de um modo geral, eles hoje já são superiores ao G7. E isso tem sido uma realidade muito dura para que os ocidentais civilizados, não é, vamos chamar assim, aceitem esse declínio. O bloco BRICS ele veio para ficar, já tem um PIB superior ao do G7. Por isso, é importante dizer que na guerra econômica, os ocidentais também perderam. É isso, Rubão. Perfeitas suas palavras, Wellington, em relação a isso. Eu quero deixar aqui um recado para você. O meu canal é um canal pobre de recurso tecnológico, é pobre de dinheiro aplicado, mas é rico de conteúdo. Tanto é que nós somos copiados e assistidos por muita gente importante que precisa colocar conteúdo nos lixos televisivos ou em formato de vídeo que eles colocam no mercado. Eu quero deixar aqui para vocês o seguinte, um recado daqueles que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele, e ele aprendeu com o avô. Cuidado com falsos profetas. Cuidado com falsos profetas. Ninguém vai te ensinar a ficar rico na rede. São vigaristas, pilantras. A Rússia, há um tempo atrás, treinou um chimpanzé para trabalhar na bolsa de day trade. O desempenho dele foi 75% superior a profissionais que se dizem especialistas em day trade. Assista o Lobo de Wall Street, que você vai entender o que é e aonde você está metendo o seu dinheiro. Junta o seu dinheiro e compra um lote, planta alface. Tá? Planta maconha para vender para o traficante da esquina, já que você quer cometer crime. Tá? Cometa à vontade. Faça alguma coisa. Compre caro. Imóvel comprado caro é bom. Materialidade. Tem vigarista aqui, travestido de socialista, com instituto, vendendo cursos milionários, te ensinando a como você vai entrar numa arapuca e perder tudo. Porque quem investir nesse... Eu tenho falado isso daqui há muito tempo. Há muito tempo. Quem me acompanha sabe disso. E desde que eu e o Wellington
falamos, fazemos live junto, desde a época do Duplo Expresso. O ponto focal é um só. O dólar está morto. O dólar é o Ayrton Senna que bateu na tamborela. Nós estamos no intervalo entre a batida e o anúncio fatal. Que a médica vem e fala: o Ayrton Senna da Silva acaba de falecer. Ferido de morte na pista, é esse o dólar, é essa a economia global que nós temos. Essa semana eu vou falar sobre tecnologia e sobre o sistema bancário no total. Vigaristas. E respondendo aqui a algumas pessoas para corroborar o que eu falo, tá? Bem, existe uma moeda, existe uma nova catarse coletiva que precisa de um colaborador de ouro. Do outro lado precisa de um idiota. E o idiota pode ser você. E você, como idiota, você pode ganhar também. Eu não estou dizendo que você não vai ganhar. Eu estou dizendo que o caminho é um só, a derrocada. Uma derrocada que talvez faça parecer a crise de 29 simplesmente um final de semana na praia, num dia de verão. Você vai sentir saudade daquilo. Porque na época, toda a estrutura... Atenção, em 1929, toda a estrutura física existia. Os Estados Unidos se recuperou tão rápido com o New Deal, o novo acordo criado por Roosevelt, o único americano que me vem à cabeça, que preste, o único. As pessoas têm que entender aqui, tá? Foi feito tudo isso daí, mas os meios de produção existiam. Hoje o Ocidente não domina mais os meios de produção. Está literalmente pendurado num papel. E, por último, lançaram criptomoedas, TFT, DFT, um monte de siglas. E você, como bom idiota, finge que entende daquilo. O cara desenha um macaco e te vende 400 mil. Aí você, como não tem onde botar o dinheiro que você roubou ou ganhou fácil, você compra aquela merda, que não serve para nada. A mesma coisa está o Bitcoin. O Bitcoin, toda vez que eu abro o Bitcoin e falo Bitcoin, aparece um canalha, um idiota, um imbecil que vem me explicar como funciona o Bitcoin. Vai explicar para sua mãe. Eu não quero saber como funciona o Bitcoin. Eu, quando faço o Pix, eu não quero saber quais são os protocolos bancários que o Pix faz. O nível de segurança pouco me importa. Você sabe por quê? Porque, mal ou bem, eu pendurado no Estado, qualquer transação que eu faça dentro de qualquer banco, por pior que seja, eu tenho 250 mil reais garantidos. Porque é isso que o Estado me garante. Um banco, negócio. Não. O Bitcoin apareceu do nada, as criptomoedas apareceram do nada, e todo mundo as aceitou, criminosamente. Porque uma entidade, eu considero a estrutura do narcotráfico, do todo crime no Brasil, muito mais transparente do que o Bitcoin. Afinal de contas, eu sei quem é o Marcola, eu sei quem é o Fernandinho Beiramar, eu sei quem é o Celcinho da Vila Vintém. A gente conhece todos os criminosos do Brasil e a organicidade do crime no Brasil. Ou seja, o crime no Brasil é muito mais transparente do que essas moedas. Eu tenho que acreditar que um tal de Satoshi fez uma merda e eu estou botando dinheiro lá dentro. Só essa semana, só para deixar claro isso aqui, para você pegar o seu economista ou o seu excremento de parente aí que acha que isso aí é um grande negócio, esta semana foram emitidos até agora no mundo aproximadamente 19 milhões de bitcoins. Eu queria saber quem autorizou alguém a botar 19 milhões de bitcoins no mundo. É isso que eu pergunto para os outros. Quem te deu autorização de subir a moeda? Mas tudo bem, tem 19 milhões. 800, um cara essa semana, uma empresa, um lavador de dinheiro, um narcotraficante, que é o público-alvo dessas transações, alguém que quer levar dinheiro escondido de um lado para o outro, precisou liquidar 885. Eu fiz questão de dizer, 885 bitcoins significa 0,005 dos bitcoins que existem no mundo. 0,005, ou seja, 1000 ao contrário. Tá? Bem, esse cara foi vender o Bitcoin e descobriu que ninguém queria comprar. Como assim?
Como assim? Quer dizer, a única coisa que ele pode te mostrar é que tem liquidez. Aí o cara, o que fez? Saiu da corretora e botou no pregão. Esta bagaça caiu 13%. Agora vocês imaginam, que vai ser o nosso tema posterior, vocês imaginam o que um Sarmate não faz no Bitcoin. Se o cara vendendo 885 Bitcoins provocou um terremoto, porque ninguém queria comprar, mais uma vez, assista o Lobo do Wall Street. Não é comédia. Quando ele ri da tua cara como investidor, ele está rindo da sua cara. Porque o cara que vende Bitcoin, ele corre para a moeda podre que existe, que é fétida, que é horrível, a moeda fiduciária, que não tem valor emitida, e vai transformar aquilo em bens. E você continua ali na ciranda, ó. Ou então, assistindo gente com um instituto bonitinho, um cenário tipo da Globo, te chamando para uma arapuca para te ensinar a ganhar dinheiro. O gozado que nem economistas os caras são trambiqueiros apenas. Pilantras, picaretas, vagabundos, bandidos que pulam de um lado para o outro. Quem é? Ora, tem tantos aí, todos eles te mostrando como entrar na arapuca do dólar, como ganhar dinheiro sem trabalhar. Eu sou da época que socialista, gente de esquerda e de direita, ensinava você a ganhar dinheiro, trabalhando. É assim que você fica rico. Inteligência, sapiência e trabalho. Não é como um vagabundo sentado numa mesa dizendo que você vai ficar rico. Não. Você vai tomar tarraqueta. Mas isso daí, agora nós vamos para a fase derradeira da nossa live. Derradeira porque essas duas são derradeiras. Eu estou falando que é o meio, né? Mas é que é o seguinte, vamos dizer assim, até agora, apesar de ser o meio da live, isso daqui que nós falamos é 30%. Agora nós vamos chegar nos 70%, que são dois temas principais. E talvez o principal dele, o mais palpável, né, que é a capacidade que tem de acabar com a minha paz, com a minha vida inteira, tá, e de todos os meus, a gente vai falar da guerra clássica. A guerra Waterloo, a tiro, porrada e bomba. Wellington, tiro, porrada e bomba. Como anda o mundo? Rubão, apesar de não haver uma guerra global em grande escala, a guerra militar ela já está presente em diferentes conflitos regionais. Basta darmos uma olhada aí na Síria, no Sudão, no Iêmen e também na Ucrânia. Né? Wellington, eu vou deixar para você, porque você é o convidado, você responder aqui ao Transcendência Informal, dizendo que o problema do dólar é que ele é a moeda de reserva, moeda de pagamento de dívidas e transações, além de que a maioria dos países tem seus fundos investidos em bondes dos Estados Unidos. Explica para ele aí, por favor. Qual é o nome da pessoa? Transcendência Informal. Então, tudo bem, não é pessoa. É o seguinte, o dólar, ele é uma moeda fiduciária, é uma moeda que é impressa numa impressora autorizada pelo governo norte-americano, e não por um banco público, mas por um banco privado, e as pessoas acreditam na força dela. A China está devolvendo os papéis da dívida norte-americana através do dólar, e essa volta do dólar como pagamento da dívida do próprio dólar vai fazer com que haja um excesso de dólar no mercado. Com isso, o dólar perca o seu poder. Além disso, o dólar foi lastreado, substituiu o ouro pelo petróleo. E por isso existe aquela expressão chamada petrodólar. Eu falei sobre isso há pouco. E os árabes não renovaram o contrato de 50 anos do petrodólar e estão negociando com as moedas diretamente com os países com os quais ele mantém as relações comerciais. E está criando uma moeda digital lastreada em commodity, não é uma moeda fiduciária, para não depender do dólar nas transações com todos os países. Em outras palavras, o dólar
ficou sem nada. Não tem mais lastro sequer do petróleo que nunca foi dele. Então, a sua afirmação... Eu não estou dizendo que o dólar vai acabar, mas vai ser apenas mais uma moeda na circulação e nas relações internacionais. Os países que ficarem tendo as suas reservas com base no dólar vão perder muito. É o caso do Brasil. O Brasil só tem uma recuperação, ter um Getúlio Vargas. Espero que o povo do Rio Grande do Sul tome vergonha na cara, não é? E deixe de eleger canalhas, incompetentes e corruptos, e resgate a história daquele povo lutador, trazendo não só para os gaúchos, mas para todos os brasileiros, mais um Brizola ou mais um Getúlio Vargas, para a gente não morrer nessa armadilha de um dólar que também está quebrando. É isso aí, Rubem. O que ele falou se aplica para o Brasil, né? Porque a China chegou a ter 80% de suas reservas de moeda em dólar. Hoje são 30% e está decaindo a base de 1% ao mês. Menos de 30%, já está, como eu falei... É 1% ao mês, está caindo 1% ao mês. Isso, até se livrar de tudo. Mais 20 meses e vai tudo embora. Mas o problema é que muitos que se dizem economistas, eles são apenas caixa de supermercado, com todo respeito a quem exerce essa profissão, mas que trabalham para contar dinheiro para sustentar o dólar. Não são economistas de nada, não entendem absolutamente nada sobre economia real. São pessoas que estudam não sei o quê, com teorias de não sei das quantas, para uma aplicação inexistente. Por isso que eles não conseguem emprego em lugar nenhum. Esses que praticam dessa maneira. Aqueles que são mais criativos e ousados e saem um pouco dessa tangente, estão ganhando dinheiro com outros sistemas financeiros. Perfeitamente. Mas agora a bola está com você mesmo, que é a guerra militar. A guerra de verdade, tiro, porrada e bomba. É isso. Como eu estava falando, que apesar de não haver uma guerra global em grande escala declarada, né, já temos aí guerras regionais que são manifestadas em conflitos na Síria, no Sudão, no Iêmen, na Ucrânia, além de intervenções militares que são injustificáveis, como foi o caso do Iraque em 2003 e da Guerra da Líbia em 2011. A corrida armamentista atual e o desenvolvimento de novas tecnologias de guerra e o aumento dos gastos militares demonstram a persistência do conflito militar como ferramenta de resolução de conflitos na filosofia norte-americana. Mas a presença dos Estados Unidos como potência militar dominante, ela está completamente ameaçada, porque o crescimento da China e a proliferação de armas nucleares contribuem para um novo desenho global, evitando que países e povos percam as suas soberanias apenas por uma decisão monocrática dos Estados Unidos da América. No final de 2021, os líderes russos expressaram preocupações sobre a expansão da OTAN para o leste e pediram garantias de segurança robustas dos países ocidentais. A Rússia fez essas declarações para inibir os objetivos expansionistas da OTAN e foi forçada a iniciar o conflito na Ucrânia, né, forçando também ali a OTAN a revelar os verdadeiros objetivos de enfraquecimento da Rússia. E não demorou, essa russofobia começou a ser declarada e chegaram mesmo a pedir a deposição de Putin do poder, a divisão da Rússia em 17 estados frágeis e tudo mais que conhecemos aí ao longo desses pouco mais de 2 anos dessa guerra. Então, as questões de segurança, elas passaram a produzir uma escalada ininterrupta. Putin emitiu recados claros de que recorreria às armas nucleares em resposta à possível adesão da Ucrânia à OTAN, usando seu poder de dissuadir o envolvimento externo na guerra iminente travada pela OTAN, usando a Ucrânia como testa de ferro e desafiando a Rússia. A OTAN continua na escalada de guerra. Os exercícios militares russos, como o Zapad 2021, realizado em parceria com a Bielorrússia, emitiram também sinais claros de que Putin não estava de brincadeira. Ele estava deixando claro que os riscos da OTAN de transformar aquelas provocações contra a Rússia numa escalada de guerra era real. A Rússia usa a sua evidente superioridade nuclear como uma profilaxia contra uma guerra direta contra a OTAN.
O início da guerra na Ucrânia evidenciou o risco de escalada. De um lado, um Ocidente covarde que se utiliza da Ucrânia para justificar a sua presença tímida na guerra. Do outro lado, uma Rússia decidida a reforçar suas capacidades dissuasoras e dando sinais claros de que irá usá-las se for preciso. Nesse sentido, as ameaças nucleares da Rússia também evitaram um apoio ocidental decisivo à Ucrânia, com as armas nucleares desacelerando a resposta ocidental à operação especial da Rússia. A Rússia aumentou sua preparação nuclear operacional e modernizou suas capacidades nucleares. Hoje possui tecnologia superior da NATO. A Rússia sozinha. Mas nunca esqueça que se tiver uma guerra total contra a Rússia da OTAN, a China, o Irã e outros países irão lutar ao lado da Rússia. Então, o envio de armas e a recente autorização à Ucrânia para o uso contra a Rússia no seu território serve apenas para criar maiores riscos de escalada. A Rússia tem focado nas armas nucleares táticas e envolvido a Bielorrússia, aumentando os riscos de uma escalada na guerra na Ucrânia. O país mudou sua postura nuclear por não confiar mais nos ocidentais. Os aliados ocidentais devem repensar as suas respostas para mitigar os riscos de uma escalada nuclear, competindo com a Rússia na assunção de riscos sem desencadear uma resposta massiva. Estamos aí muito próximos de uma escalada nuclear. É importante levar a sério que os avisos dados pela Rússia sobre o uso de armas nucleares são avisos reais. A Rússia não irá sucumbir às ameaças da OTAN e é preciso que o diálogo prevaleça, Rubão. Perfeitamente. Eu falo desde o primeiro dia para todo mundo que quer ouvir que a Rússia, primeiro, sinais. Você tem que ver os sinais. Se você não consegue entender os sinais, a Rússia tem o maior acervo de blindados e tanques do mundo. Eu não falei o melhor, eu falei o maior. O maior. Por quê? Porque desde a década de 50 eles não jogam nada fora. Eles preservam e guardam. Preservam e guardam. A única inovação tecnológica que existe nesses tanques é controle de radiação. É controle, eles estão preparados para uma guerra nuclear. Então quer dizer que vai ter bomba nuclear explodindo e o tanque andando no meio. Não. Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. A imagem apocalíptica do Armagedon só existe na sua cabeça e em filmes que eu vejo, que eu já recomendei aqui, e é bom que assistam. É bom que assistam. Tá? A estrada, tá, é verdadeiro. Sazonalmente verdadeiro. Porque a capacidade nuclear tem capacidade de atingir toda a humanidade. Mas 90% da natureza vai ficar preservada. Bonitinha, verde, legalzinha. Ursinho de 3 olhos, 5 patas. Tá? Tudo bem, tranquilo. Mutações genéticas, o planeta se ajeita. O que para a gente é muito tempo, para o planeta é um átomo. É um estalar de dedos. Não tem problema. O planeta sabe lidar com a gente. A Rússia simplesmente prepara esse equipamento para o day after. Porque no day after, sem comunicações, sem nada, um tanque é um tanque, meu velho. Um tanque é uma máquina de destruição. Hoje é uma máquina até vulnerável, graças às tecnologias aplicadas no campo de batalha. Mas no day after, sem sistema de navegação, sem apoio nenhum, sem nada, contra hordas de soldados totalmente desorientados, um T-34 da Segunda Guerra Mundial é uma máquina genocida. Por isso, a Rússia se prepara e mostra para todo mundo: não vou à guerra com ninguém. Não pense em você, que a guerrinha tem louco sonhador igual o Stoltenberg,
que nunca saiu de uma sala com ar-condicionado, tá? Nunca na vida, decide a vida de milhões e quanto ele vai roubar no mês seguinte, sentado ali, esse canalha da pior espécie, ele está achando, ele acredita que vai ter uma guerra de anos com a Rússia, que vai ser o cenário de 1984, que vão ter guerras eternas, que a Rússia, com 145 milhões de habitantes, recursos limitados, e contra 30, 40, 50 países, vai ficar dando uma de mocinho. Aquele filme merda que você vê no final de domingo, em que o mocinho tá com um fuzil na mão, pega o vilão, joga o fuzil fora e tampa na porrada com ele. Os dois ficam brigando até quase a morte, o bandido quase mata ele, todo mundo assistindo em volta, aí no final, triunfalmente, ele tem que mostrar que ele é mais viril, que ele é mais sacudo, que o pau dele é maior do que o outro, para todo mundo ir dormir feliz. Não é nada disso. Não é nada disso. No mundo real, o vilão está ali, você está com o fuzil na mão, você dá um tiro na cabeça dele, fim de papo, acabou o milho, acabou a pipoca. Esse é o mundo racional, não é o mundo de Hollywood. Tá? Então, você tem que se preparar para isso. Você tem que se preparar para isso. E só aqui um adendo, eu vou aproveitar um negócio. Maria Ribeiro, você está sempre aqui com a gente, um abraço. Por que diabo China foi comprar o trigo dos Estados Unidos, num momento difícil nosso? Os Estados Unidos e China têm negócios sólidos e vendem ao mundo a falsa ideia de inimigos econômicos. O S ferrou com o agro. Maria Ribeiro, eu me desculpe, mas você é totalmente analfabeta em geopolítica. Você assiste o nosso programa, você não aprende nada. Não. Você não aprende nada com a gente. Isso aqui é teoria da conspiração pura. Os Estados Unidos, o fato de haver trocas comerciais no mundo geopolítico, quando você tem 1 bilhão e meio de habitantes para alimentar, e você tem dinheiro para comprar e alguém tem para vender, tá? Isso é comércio. Você deveria saber o que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia, que a Rússia ainda paga regiamente à Ucrânia a utilização do seu território para escoamento de gás. Vocês não sabem disso. Vocês não têm noção disso. Porque a Rússia diz que não está em guerra direta contra a Ucrânia. Falou que iria declarar guerra, mas não declarou. Tá? Então, o que você está falando aqui é um amontoado de bobagem. Inclusive, a China cresceu graças aos Estados Unidos. Inegável. Foi a partir de 1972 que caíram as barreiras, tá? Que o Kissinger foi lá, se aproximaram porque eles tentaram com isso sabotar a União Soviética. A China se usou do bom e do melhor nesse momento, criou meios e hoje pegou uma robustez e uma musculatura econômica tal que foi se livrando. E uma das formas de se livrar dos seus dólares é comprar. Está devolvendo. Olha que grande negócio ela está fazendo. Ela está pegando um papel que em pouco tempo não vai valer nada e está trazendo trigo. Isso é uma relação comercial normal que existe em todo o planeta. Por favor, não misture. Olha, esse conceito Eduardo Marinho do mundo, vocês têm que tirar. Só dá certo para ele. E porque tem patrocínio. Ele vive com aquele cosplay de miserável, de ideólogo, com aquele papinho de personagem de essa de Queiroz. Pelo amor de Deus, pare com isso, gente. O mundo é muito mais profundo que isso. Wellington, quer falar alguma coisa? Porque eu vou puxar a final. Né? Se você quiser falar alguma coisa sobre o tema, fica à vontade. Não. Tema final... Só o tema final. Agora eu queria preparar o Christian para o... sim. Christian, por favor, prepara o vídeo aí. Prepara o vídeo aí para colocar para o tema final, o nosso fechamento aqui, que é a situação cultural. Tá? A guerra cultural, que não é menos importante que as outras, e talvez muito mais importante do que você pensa. Tá? A guerra cultural está inserida, intrínseca na doutrina woke, que é a mais visível que nós estamos tendo acesso. A inversão de valores, porque, mal ou bem, eu critico a democracia porque é um objeto de manipulação. Mas a democracia, de qualquer forma, é um tratado escrito. Do mesmo
jeito que você vai lá no bicho, bota 20 no peru e 10 no viado. Tá? Ótimo. O cara te dá um talão, quando você olha lá embaixo, está escrito assim, vale o que está escrito. Válido por 3 dias, vale o que está escrito. Isso daí é uma frase padrão do jogo do bicho. Uma contravenção penal. Tá? Então, essa contravenção penal está lá escrito. Vale o que está escrito. A democracia deveria ser assim também. Mas estamos num momento em que não vale o que está escrito. O Hélito já deu um exemplo aqui, claro, de que não vale o que está escrito. Se você contestar o sistema eleitoral brasileiro, você vai preso. Você vai preso por alguém que foi eleito. Ah, não, não foi eleito. Alguém que foi indicado por um grupo político, tá? Com a outorga de magistrado sem nunca tê-lo sido. É assim que funciona. É assim que funciona. Esse é o jeito. Deixa eu ver aqui se o Christian... Deixa eu ver aqui. Christian, please don't say goodbye. Deixa. Tá pronto? Então pode colocar no ar, porque o último tema da nossa guerra é a guerra cultural. Tá bom? Bota no ar aí, Christian, o nosso vídeo aí. Quando toca aquela canção, me lembro nós juntos na emoção. Eu e você misturados, homem e mulher na perfeição. Côncavo e convexo, tão assim, encaixe perfeito, não tem fim. Nas noites quentes de verão, seu cheiro doce, uma canção, nossos corpos em sintonia, homem e mulher, pura magia, côncavo e convexo, que união, enlaçados no mesmo coração. Parafraseando o cancioneiro popular, a mulher ideal é a mulher que não tem pau. Eu tive que completar, desculpe, gente, é mais forte do que eu, tá? Mas o Wellington, doutrina woke, inclusive ontem eu usei um exemplo de uma pessoa que você conhece, porque nós podemos botar nome, o Newton. O Newton é meu cunhado, e os filhos dele moram no Canadá, ele optou por mandar os filhos para o Canadá. Hoje os filhos dele já estão assim, porque eles moram lá há mais de 10 anos. E o Newton é brasileiro, como nós, como os filhos dele, é claro. E ele foi lá, chegou lá, vovô, vamos lá ver o netinho, que é um craque, deve ser um cabelo de bagre, o moleque, né? Meu sobrinho, mas deve ser um cabelo de bagre, tá? Família toda ruim de bola. Mas é o seguinte, foram lá para ver um evento, um futebol de salão. Foi todo mundo para lá. E chegando lá, ele, me relatando isso, tá? Uma criança de uns 3 anos de idade no alambrado, a uns 3 metros, quase 3 metros de altura, no alambrado. Bem, pela ABNT, acima de 1,80 m, qualquer tombo pode ser fatal. Imagina uma criança. Ele foi lá, pegou a criança e botou no chão. A filha dele, a Natália, minha sobrinha, eu estou dando nome logo, veio com as mãos na cabeça. Pai, não faça isso. Você quer ir preso? Como assim? Você pode ser acusado de pedofilia. E foi ela lá falar com a mãe, dizer assim, a senhora perdoa que meu pai é um aborígene, um selvagem que veio no meio da selva do Brasil, é quase um animal, tá?
Então é o seguinte, ele não tem costume disso. Ele trabalha com a preservação da espécie, ele trabalha com aqueles valores que a gente tem intrínseco da proteção das pessoas vulneráveis, tá? Então, o meu pai é praticamente um animal. Nós é que somos civilizados aqui, tá? A senhora, desculpe, ele veio, tentou falar lá no inglês macarrônico dele, tá? Foi lá, falou, se desculpou. Por sorte, a mulher falou, não, o senhor fez muito bem. Mas contrariando o que diz a democracia do nosso mundo, a democracia cultural, aonde isso daí. Em compensação, no próprio Canadá, tem um cidadão, que a última vez que eu vi, já deve estar com uns 40 anos de idade, o cara com barba feita, 1,90 m de altura, vai para um maternal, botar a fraldinha e tomar dedela, porque ele se sente uma criança, no meio de crianças de 3, 4 anos. Aí não é pedofilia. Eu já falei, ele gosta tanto de ser bebê, que se fosse na escola do meu filho, eu ia entre a C1 e a C2 dele, ia deixar ele a vida inteira numa cama, sendo cuidado. Né? Porque a hora que ele tiver a coluna partida na C1, tá? Ele vai ficar ali, tetraplégico a vida inteira, todo mundo vai trocar a fraldinha dele, vai botar talquinho nele, ele vai ficar no lugar ideal, a vida inteira. Olha que maravilha. É isso que a gente tem que proporcionar a esse tipo de gente, porque é único. Isso daí é a guerra cultural. Que incrível, eu hoje botei lá um relato, foi colocado no ar, eu botei lá no grupo, o relato no ar, de um cara dizendo que não contratava negro, não contratava isso, não contratava aquilo. Alguém pegou uma conversa particular do cara e botou no ar. Para você ver como está correndo risco a doutrina woke, que dos milhares de comentários, 99% deram razão ao cara. Olha a bomba que esses caras estão criando. Mas essa bola eu vou deixar para o Wellington. Antes disso, eu vou lembrar para você que o canal é totalmente desmonetizado. Se você quiser ajudar o nosso canal, o nosso Pix está aqui. E eu vou continuar fazendo esse conteúdo aqui de ódio. Wellington, cultural para fechar. Depois dessa música maravilhosa, feita por você, em parceria com quem? Bem, eu fiz essa música inspirado na Amanda, tá? Mas a música é uma ode à maioria, tá? É para acabar com essa coisa de, para fazer música, você tem que ficar se explicando. Não, eu falei sobre casais, como viram ali no vídeo. Foi isso, tá? Então, é isso. Música para a maioria. Uma democracia não é a maioria que vence, eu fiz uma música para a maioria. Não sei fazer música para a minoria, não. Tá? Então, é isso aí. Vamos lá. A guerra cultural. A guerra cultural, ela envolve disputas por valores, costumes, identidades e modos de vida. A crescente polarização política, a ascensão de movimentos identitários a pretexto de luta pelos direitos LGBTQIA+, e a deslegitimação, de instituições, e o debate em torno de temas como aborto, casamento homossexual e imigração, eles se inserem nesse campo. Por quê? Porque as redes sociais e a internet amplificam a polarização e facilitam a propagação de discursos de ódio e intolerância, de lado a lado. A batalha cultural, embora muitas vezes invisível, ela molda a percepção do mundo, os valores sociais e a definição daquilo que constrói o outro. Não é? Todo mundo preocupado com o outro, ninguém se preocupa com si, consigo mesmo, perdão. É uma coisa assim absolutamente contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que eles pregam a liberdade deles, eles fiscalizam de maneira agressiva e até violenta o que os outros falam, comentam ou fazem. Por isso meu desafio aqui com essa música. Por isso meu desafio aqui com essa letra. Para fazer uma ode à maioria.
né, para ver até que ponto isso vai ser ofensivo. Então, Rubem, essa guerra cultural, ela, ela é percebida aí na música, no cinema, na propaganda. Há uma lavagem cerebral contra os cidadãos. O espaço dedicado a coisas bizarras como boiceta. Eu vi você falar sobre isso aqui no programa, que é uma versão masculina do que era Roberta Close, né? Uma espécie de Roberto Grande Angular. Internar esses loucos no primeiro hospício seria um grande serviço à saúde mental de todos nós. Mas essas bizarrices, elas são apenas entretenimento. A guerra cultural, ela tem sido travada também, e principalmente através das religiões. A imposição da farsa judaico-cristã, que não é nenhuma e nem outra, ela, por exemplo, é uma das mais opressoras correntes de atentado à cultura dos países latinos, em especial. No Brasil, as religiões afrodescendentes são atacadas violentamente por pastores pilantras, enquanto a Igreja Católica se rende à agenda woke e mata as tradições culturais que uniram o nosso povo de norte a sul. Outro aspecto da guerra cultural é que líderes mundiais contemporâneos muitas vezes colocam seus próprios desejos e necessidades acima de tudo, fingindo acreditar em algo apenas por aparências. Vou dar um exemplo aqui. Na Finlândia, a política cristã Päivi Räsänen, ela enfrentou uma acusação de discurso de ódio, assim como você enfrenta isso aí o tempo todo, por citar a Bíblia, enquanto em várias nações ocidentais, incluindo o Canadá, houve uma perseguição às igrejas durante a pandemia. Era proibido fazer orações nas igrejas. Então, recentemente, nos Estados Unidos, censuraram alguns salmos bíblicos por causa da citação de maus tratos que Jesus Cristo teria sofrido por parte dos judeus. Então, Rubão, nós estamos aqui vivendo algo bastante delicado nessa guerra cultural, porque a religião, ela é parte da cultura dos povos, e essa censura das religiões, através da força da união de propaganda, políticos e outras figuras que ocupam os espaços públicos, isso é uma arma muito, mas muito perigosa. A demonização de religiões e de povos para justificar invasões e o terrorismo, como estamos vendo aí, o terrorismo de Israel contra o povo da Palestina, não é? Uma crença canalha de que é um povo superior que vive numa terra prometida, e ainda suportada por pastores ladrões que lavam dinheiro do tráfico de drogas, que lavam dinheiro de crimes diversos e que abençoam os policiais. Meu Deus, meu pai era policial militar. Se ele tivesse vivo vendo isso, estaria morrendo de vergonha. Policiais militares indo para igrejas desses mesmos pilantras que abençoam os fuzis dos traficantes para que matem esses policiais que eles dizem que estão abençoando. Então, essa guerra cultural, ela é parte da agenda woke e finge que é oposição, mas um retroalimenta o outro, não é? Não existiria Jean Willis se não houvesse aí filhos de Bolsonaro, e vice-versa. Eles precisam um do outro. E é preciso, de uma maneira extremamente radical, deixar aqui uma opinião minha, não é do Rubem, não é do canal, é minha, que religião e cultura andam de mãos dadas, e quem defende a cultura woke é satanista. Não há meio termo, na minha opinião, para isso. E é satanista porque a cultura woke é contra tudo que o cristianismo ou contra outras religiões, inclusive muçulmanas, defendem. Então, essa minoria canalha
que quer promover a bagunça, a suruba, não pode ser respeitada como nada. É isso aí, Rubão. Exatamente isso. É o que a gente vê todo dia. E pelos comentários de alguns idiotas aqui, a gente sabe que o sucesso existe, tá? Nessas empreitadas culturais. Eu vejo gente aqui dizendo que não existe mocinho na história da carochinha entre Rússia e Ucrânia. Quando você lê um comentário desse, você vê que em certas mentes a idiotização fez um trabalho perfeito. Tá? É melhor passar no caixa e preparar para o BBB do ano que vem. A melhor coisa que um imbecil desse fala, não cito nenhum nome, que é para não dar palco. Quando o cara chega a um ponto desse, da análise geopolítica, de dizer que é um conto da carochinha, uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia contra 31 países, e para os idiotas de plantão que existem e estão aí, uns se manifestando e outros não, eu quero dizer para vocês que a guerra da Ucrânia está sendo altamente favorável para a economia russa. É lamentável falar isso, porque é uma máquina de destruição, né? Não é bom ver uma guerra. A guerra, tiro, porrada e bomba. Não é. 31 países oficialmente estão sendo socados, porque se 31 países se juntam para defender, se 31 vizinhos se juntam para defender a minha casa e não conseguem colocar um gato, um rato e um cachorro que entraram no quintal, quem são os vencedores? É o rato, o gato, o cachorro ou os meus 31 vizinhos? Eu quero que alguém me responda isso, porque eu gosto de fazer analogia prática. Um gato, um cachorro e um rato entraram no meu quintal. Não juntou só eu, não. Vieram 31 vizinhos, juntando comigo. E o gato, o rato e o cachorro estão acuando a gente, cada vez mais. Quem é o vencedor? Sou eu? São os meus vizinhos? Ou é o gato, o rato e o cachorro? Então, isso é para você ter um pouquinho de profundidade e tentar entender alguma coisa. Se você não consegue entender o básico, aquilo que é comezinho, que você todo dia engole, cheira ou respira, você entender algo mais macro. Eu ia além disso. Você vê que eu estou me rebaixando ao máximo para tentar te explicar. Tá? Mas mesmo me rebaixando ao máximo, eu não consegui chegar tão baixo quanto você. Fica difícil. Tá? Mesmo assim, você tem esse negócio. Como eu falei, eu sou neutro até saber onde está a verdade. No momento em que eu descubro a verdade, acabou a neutralidade. Porque a neutralidade, depois que você descobre a verdade, é um prato para os canalhas. E eu não sou canalha. Então, fique claro sobre isso aí. Respondendo aqui ao amigo Tarcísio Lamarck, qual o recado do submarino russo em Havana? O recado é esse mesmo. O recado é esse mesmo. Qual é? É isso aí, eu vou onde eu quiser, faço o que eu bem entender. O que é ele? Tu não é bravo? Tá? Tu não é bravo? Isso, no meu tempo, a gente chamava de cagar na cabeça. Ó, o cara cagou na cabeça do outro. Tá? Cagou na cabeça do outro. Tinha aquela briga, não sei se você chegou a pegar, que o pessoal que ficava incentivando, todos nossos amigos eram um bando de filho da puta na infância, né? Todo mundo queria ver alguém brigando. Aí riscava no chão uma linha e falava assim, quem pisar aqui está xingando a mãe do outro. Né? Para começar a briga. Quem não passou por essa fase, eu lamento, gente. Tá? Se tivesse mais essa fase, a gente teria menos viadinha no mundo. Tá? Se o pessoal tivesse passado por essa fase do risco no chão, quem pisar aqui está xingando a mãe do outro. A Rússia pisou com os 2 pés. É isso que é lá o submarino Yeltsin, armado até os dentes de armamento nuclear, aonde hipocritamente a Rússia chegou e falou assim, tem arma nenhuma não. Quem foi lá conferir? Quem foi lá pedir para conferir? Tem arma não. Mas o pior de tudo não é isso não. Ele foi para lá navegando e para humilhar os Estados Unidos, 4 horas depois, todo o sistema de rastreamento americano não sabia mais onde ele estava. Podia estar indo para Washington enfiar um torpedo nuclear. Eles não tinham capacidade tecnológica de descobrir onde ele estava. O Yeltsin, tá,
do projeto 885, acho que 885, 883, tá? M. Tá? Ele, junto com o LADA é um submarino pequeno, diesel, que inclusive o Irã tem. Eles são considerados os mais irrastreados do mundo. Eles são forrados de um polímero especial e eles são indetectáveis. E a Rússia foi lá e fez isso. Chegou lá, mergulhou, e daqui a pouquinho a guarda costeira, os Estados Unidos, todo mundo, nem os narcotraficantes que trabalham para os Estados Unidos conseguiam achar ele. Aqueles caras que dominam muito bem ali o Golfo do México, toda hora passando barco cheio de cocaína, escoltado pela guarda costeira, tá? Toda hora ali. Então é o seguinte, nem eles acharam. Sumiu, desapareceu, onde está? Então eles não estão conseguindo combater o que enxergam, imagino que não enxergam. Essa semana saiu, para quem sabe, nós temos 2 formatos de enxergar o PIB no mundo. E um deles é o PPC, poder de compra. Poder de compra é a capacidade que seu dinheiro tem de fazer alguma coisa. Nesse daí, a China já é o país mais rico do mundo desde 2018. A primeira economia do mundo é deles. A segunda é americana. A terceira é indiana. A quarta é russa. Com 17 mil embargos econômicos, com tudo que você imaginar, com todo mundo contra, com torcida contra, com babaca aqui conversando, falando contra. Mesmo, assim, ó, tem até merda, tem até uns merdas na live do Rubão contra. E mesmo assim, a Rússia só melhorou economicamente. E nós estamos aonde? Em que lugar? Aqui você ouve a verdade. Wellington, considerações finais para você, que eu sei que você tem outro compromisso e já passou do horário. Pode ter as suas considerações, depois eu faço as despedidas aqui. Pode falar. Pois é, Rubão. Antes de tudo, quero lhe agradecer pelo convite. Né? E é sempre um prazer estar aqui, é sempre uma honra estar aqui. Quero mandar mais um beijo para a Amanda, por tudo que ela faz, e o canal, lá o meu canal, você viu que eu estou movimentando mais, né? Botando mais vídeo e tudo. Então, eu estou tentando fazer, até seguindo uma orientação sua também, e o apelo de alguns seguidores, e eu sou muito grato a todos aqui do Geoforça pelo apoio que tem dado ao meu canal também. Tá? É muito importante isso para a gente poder ampliar esse debate importante e relevante, né? Um debate que é sempre bem-vindo sobre questões reais. Bem, eu falei há pouco sobre a questão da guerra cultural e tem algumas pessoas que tentam desprezar a China, a Rússia, o Irã, a Índia, como culturas, como sociedades que possuem suas características próprias, tentando justificar uma suposta aproximação do Brasil com esse Ocidente decadente, ignorando que isso é produto também da exploração histórica, do roubo, da corrupção, porque a corrupção, existe o corruptor, o corrupto que se vende e o meio de corrupção. Esse é bastante variado. Então, essas pessoas, elas tentam minimizar a riqueza de pessoas e povos que estão distantes dessa canalice woke e dessa farsa de mentiras, fábrica de mentiras, perdão, que tentam impor como verdade absoluta a todos nós, todos os dias, através de uma suposta informação de uma imprensa que nada mais é do que uma máquina de propaganda, através de tudo que eu falei sobre música, cinema, enfim, não é? E com isso, Rubem, nas considerações finais, eu quero dizer que quem apoia esse Ocidente aí, apoia Hiroshima e Nagasaki, apoia guerras, a mentira sobre armas de destruição em massa que matou milhões de pessoas, a mentira das armas químicas na Líbia, que destruiu o principal país em desenvolvimento daquela oportunidade do continente africano. Né? Então, são essas pessoas que supostamente são educadas e civilizadas, que são as pessoas que praticam
o genocídio, que eles dizem que são os outros que são genocidas, são essas pessoas que praticam o caos. Aqueles que dizem lutar pelo reconhecimento das minorias precisam dar o exemplo e parar de tentar impor uma agenda própria, alimentando seus fantasmas pessoais, individuais, opções e orientações sexuais, ideologias, preconceitos e ignorância arrogante. O mundo está em guerra, não é um único conflito, mas uma série de guerras que se interligam e se retroalimentam. A guerra da narrativa, como falamos aqui, da economia, a guerra militar e a guerra cultural, elas se entrelaçam, criando um cenário de instabilidade em todo o mundo. É preciso saber qual é o lado certo, é preciso saber quem promove essas guerras, quem quer a morte de milhões de pessoas. Se você está do lado desses que praticam isso, se você não está do lado do africano, que mesmo na merda pura sem mistura, expulsou os franceses recentemente, expulsou os norte-americanos, você é um canalha. Se você não está ao lado de uma Rússia que fez um acordo de Minsk e que o Ocidente, de uma forma descarada, depois revela que nós só fizemos aquilo para ganhar tempo até preparar a Ucrânia para uma invasão, você é um canalha. Se você se vende a um Macron, se você se vende a serviços de inteligência em troca de bolsas de estudos, se você se vende por protagonismo numa imprensa, máquina de propaganda, você é um canalha. Faça a sua parte, seja uma pessoa digna, porque só tem direito de defender valores nobres quem é nobre. Ninguém acende uma vela para Deus e outra para o diabo. Compreender as nuances e as interações dessas guerras é fundamental para a construção de um mundo mais pacífico e justo, e é por isso que eu luto, por isso que eu estou aqui tarde, meia-noite aqui, e por isso que o Rubão está aqui quase todos os dias. A busca por diálogo, cooperação internacional e tolerância é a nossa bandeira, e ela é crucial para superar os desafios do século que está começando. É preciso evitar que as guerras que nos assombram se transformem em um conflito global devastador. Nós não merecemos morrer por esses corruptos que estão aí fingindo que uma guerra nuclear não vai destruir a vida de praticamente todos nós. Era isso, Rubem. Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Obrigado, Wellington. Obrigado a presença de todos. Tem muito assunto aqui que a gente vai abordar durante a semana, tá? Sem problema nenhum. Outra coisa, a Maria, eu não chamei você de analfabeta. Analfabetismo político é uma expressão que a gente usa para desconhecimento. Não há nada de ofensivo nisso. Tá? Em alguns pontos você pode ser analfabeto. Isso daí é uma expressão genérica. Isso não quer dizer nada quanto a isso. Ao contrário de mim, que eu sou analfabeto mesmo. Eu já sou analfabeto, não tem esse problema nenhum, não. Mas dê valor aos analfabetos do mundo, porque eles fazem a diferença. Tá? Eu, aqui, essa semana, vou perguntaram aqui sobre a compra dos F-16. Os F-16, um abraço, Wellington, pode ir lá, que eu sei que é o seu compromisso, e responde lá no grupo lá o que é, que depois eu vou lá, tá? Então, tá jóia. Tá? Então, perguntaram aqui sobre o F-16, tá? E o nome disso aí se chama corrupção. Corrupção que permeia nossas Forças Armadas, permeia o nosso serviço público, muitas vezes, mas nunca é o funcionário público, ou é o funcionário público colocado no poder. Tá? Então, o nosso problema é outro. Não tente colocar a culpa no sofá. Tá? A traição não veio do sofá. Se você tacar fogo no sofá, você não vai melhorar nada. Essa é uma dos discursos dessa turma aí, desse lastimável governador que São Paulo tem, que eu não sei de onde apareceu, como foi eleito, como desconhecido, sem nada, tá? Apareceu eleito governador de São Paulo. Não sei de onde saiu esse sujeito, honestamente. Mas está lá. A único ato administrativo dele, vender tudo, acabar com tudo. Acabar com tudo, até o Estado acabar, até o país acabar, tudo.
Isso é a solução. É a solução para os países decadentes, que estão ferrados, acabados. Tá? Não é a solução, não é a solução para o mundo real. É a solução para os decadentes. No mundo real, você vê estados fortes. Você, essa semana, vai saber o que está acontecendo com a Boeing. Eu vou falar aqui para você. Eu sei falar tecnicamente. Eu vou dar uma explicação da Boeing que explica a situação americana no momento. Explica a situação militar, explica a falta de acesso à tecnologia de ponta e uma série de outras variáveis. Várias variáveis. Nós vamos ter isso aí a semana inteira. Fiquem tranquilos, porque a dedicação vai ser isso. Eu vou explicar por que o Brasil quer comprar F-16. Porque existe uma máquina de corrupção em todos os poderes e nas Forças Armadas está mais do que explícito. Todo mundo quer propina. Propina. Ninguém quer independência. Ninguém pensa em estratégia. A estratégia é ficar rico. A estratégia do brasileiro é essa. Tem muito militar picareta, pilantra, em cargo-chave. Isso aí eu vou explicar para vocês. Tá? Não tenha dúvida. Aguardem, segurem as pontas, que eu vou fazer isso aí. Tá? No mais, eu quero agradecer a presença de todos. Nosso canal é desmonetizado, nosso Pix está aqui. Você quer ajudar o nosso canal para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade, de verdade, como a gente faz? A opinião mais sincera da rede é aqui. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Aqui eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas nem por isso eu saio por aí soltando o rabo, tá? Então, por favor, eu quero cada vez mais a presença de vocês. Se inscrevam no canal Geoforça Membros, nesse canal. Esse canal é um canal praticamente condenado à morte pelo sistema, porque eles acham que a gente não vai sobreviver, sendo um canal com um discurso de ódio. Sim. A plataforma diz que isso aqui é um discurso de ódio. Nós aqui temos um discurso de ódio. E a gente não pode ser monetizado. Não tem nada a ver com palavrão, com nada, não falaram aqui. Para mim, falar palavrão, não falar palavrão, dá no mesmo. Eu estou cortado por outra coisa, por discurso de ódio. Tá lá. Ô, Christian, se quiser, bota aí no ar para todo mundo dizer. Não foi por falar palavrão, não. É por discurso de ódio com as minorias. Que eu coloco o dedo na ferida e falo a verdade. Tá aí, olha. Pronto. Para quem tem dúvida aí, o que está acontecendo com o canal? Só para exemplificar. Monetização no YouTube. Seu canal não foi aprovado para monetização. O detalhe é que até dinheiro nosso eles têm travado lá. Roubaram o nosso dinheiro. Vou ter que usar a justiça para recuperar. Depois de analisar a sua inscrição, constatamos que seu canal não segue as políticas de monetização do YouTube. Qual é o próximo passo? Analise nosso feedback. Após análise, concluímos que seu canal apresenta o seguinte: conteúdo nocivo ou que incita ao ódio. Ou seja, falar a verdade é um conteúdo nocivo, num lugar onde só tem mentira. Tá? Conteúdo ofensivo, depreciativo, que promove violência ou ódio, especialmente com base em características comuns a minorias. Saiba mais. Não quero saber mais porra nenhuma. 2. Edite o seu canal e faça outra inscrição para gerar receita. Ou seja, apague o seu canal. Pegue 57 mil inscritos que você galgou através desse tempo todo, jogue tudo fora e comece de novo. Que é o jeito que a gente tem de arrebentar com vocês. Faça a mudança no seu canal conforme o nosso feedback. Talvez você precise editar ou excluir vídeos. Ainda tem que excluir o meu acervo. Bem como atualizar os detalhes deles. Você pode se inscrever de novo a partir de 31 de julho de 2024, desde que seu canal atenda os requisitos. Viu? Não estou falando palavrão. Eu não estou falando palavrão. É isso aqui que eu estou dedicando ao YouTube, essa plataforma acionista, que só sabe ganhar dinheiro a nossas custas e roubar a gente. E fingir que a gente está numa democracia. Eu não pertenço a nenhum grupo, eu não pertenço a nenhum conglomerado da mídia, mas o meu público é meu público, tá? Agradeço por tudo. Christian, coloca no ar a lista aí das pessoas que ajudam o nosso... Tem até atrasado aí, eu não sei se você vai colocar tudo, se vai conseguir colocar, mas coloca aí. Agradecimento Maldonado Teixeira, Maria Matias, Paulo Duarte, Claudinei Pereira, Ana Werneck, Flávio Lourenço, Sérgio Flores, Erivelto Almeida, Evandro Leite, Rafael Cruz,
Carlos Matos, Rafael Lima, Aníbal Barroso, Angélica de Macedo, Sebastião Carvalho, Lúcia Altoff, João Poçada, Márcio Costa, Jorgemar Bernasconi, Aloísio Costa, Edneite dos Santos, Erielson Freire, Plínio Correia Júnior, Alcemir Santos, André Costa, José Gonçalves, Sérgio Nogueira Filho, Ricardo Santos, Alcides Portela, César Cassimiro, Marcelo Farias, Marco Moraes, José Souza, Citamar Acunha, Rosemary Leandro, MSA, Manuel Pereira Filho, Valdeci da Silva, Ricardo Salomão, Maria Cavalcante, Miguel Gonçalves, Geraldo Ferreira, Rafael Zanesco, Moisés Ribeiro, Fernando Fernandes, Pedro Moura, Edson Pergens, Roberto Macedo Júnior, José Cândido, Ricardo Ferraz, Maria Figueiredo, Adriano Marquesi, Cícero Schreiner e Ana Santos. Eu agradeço a todos vocês, porque são vocês que mantêm o nosso canal vivo, graças a esse último recado que eu dei, aonde todos eles, tá, realmente fazem um processo de sabotagem extremo. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para o final aqui, só para ver. Vamos ver aqui. Hoje nós temos menos inscritos que ontem, que legal, perdemos 400 inscritos em uma tarde. É bom, deve ser a segunda negócio. Legal. A gente já sabe de onde vem isso, tá? Onde vem tudo isso aí. Não tem problema não. Eu não vou mudar. Eu vou falar sobre aviões essa semana, pode deixar. Rubem, como vamos nos libertar do imperialismo com essa turma que governa o Brasil, executivo, legislativo e judiciário? A gente começa de algum lugar, de alguma forma, e nós vamos começar. Não tenha isso. Diego Abreu, um abraço aí. Minha irmã, que é dos Estados Unidos, pegou um voo semana passada de São Francisco para Los Angeles. Disse que o avião estava com um barulho que parecia uma escola de samba. A linha aérea dos Estados Unidos estão pior que ônibus Trans-Brasil. Eu vou falar, eu vou mostrar, e vou falar tudo isso aí. O perigo que está voando nessas latas velhas. Tá? Que isso? Vendeu o Hércules C-130, mas dizendo um KC-390 e um Hércules C-130, da década de 50. Tá uma braba. Eles tentaram abalar a Ucrânia da última... Sim, o cara da Arenijata saiu das Forças Armadas. Foi colocado lá dessa forma, para vocês verem, para vocês entenderem o que eu estou falando, o processo. Então, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que é o processo de roubalheira. Roubalheira. No Brasil só tem ladrão, não adianta. Hoje, todo mundo só está preocupado com isso. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Christian, 19h11 do dia 19/6/2024. Pode arrastar para cima, que amanhã está de volta.